Olá, Reinaldo. Que satisfação tê-lo aqui no programa Universo das Letras. Sei que você é engenheiro civil, empresário na área de treinamento com a Talk Experience e também autor de 2 livros. É Tempo de Humanidade e Histórias de Despertar, do projeto AI Can Talks. História de Despertar, onde é cofundador e curador. Sua formação é coaching, tem PNL e psicossomática, palestrante e espiritualista. Muito bom. Queria saber o que te inspirou, o que fez você traçar uma nova rota na sua vida. Olá, Tatiana, muito obrigado pela oportunidade para poder falar um pouquinho desse projeto chamado Awaken Talks, Histórias de Despertar. Mas antes de falar propriamente disso, você me perguntou dessa minha rota, né, que me fez mudar. Sou engenheiro, então lá quando eu tinha já uns 12 anos de profissão, uns 35 anos de idade, aí, aí é que eu mudei para a área de humanas, a área do treinamento comportamental no mundo corporativo, com treinamentos comportamentais, mas através do teatro, do lúdico. Então, nós inovamos essa modalidade, levando espetáculos didáticos que pudessem dar informações para o mundo empresarial na área de treinamento, com temas muito do cotidiano que as empresas enfrentam. Atualmente temos, após 27 anos de Talk Experience, nós hoje temos temas bem legais sobre código de ética, sobre assédio moral, lei anticorrupção, sobre diversidade, liderança. São todos espetáculos teatrais. E também dei, junto com a minha esposa, a Eliane, cursos nessa área comportamental para se falar melhor, para ser uma pessoa melhor, para aumentar sua capacidade de empatia, etc. Então, isso foi ao longo dos 27 anos. E nós construímos, eu e minha esposa, uma família, adotamos duas crianças, nosso quarto e quinto filho. Nos conhecemos em atividade voluntária no Centro de Valorização da Vida. Ficamos 10 anos lá e nos conhecemos lá dentro como voluntário. Depois tivemos projeto social juntos também, com crianças. E aí, enfim, chegou o momento do Awaken Talks. Mas não fomos nós quem tivemos a inspiração, de forma alguma. Foi o nosso filho. Talvez deixando um legado, né? De que eles pudessem ou adotar um dia, né? Nós adotamos já faz dezenas de anos, né? Já estão todos com mais de 30 anos. E o legado do bem, o legado de ser útil à sociedade. Enfim, e esse filho, Cauê Risk, ele, depois de uma dor, ele sentiu essa necessidade, ele teve essa inspiração de fazer o Awaken Talks, que são histórias de despertar. E aí, com essa sensibilidade dele, essa necessidade, ele nos ligou, falou da ideia, e a gente apenas ajudou a desenvolvê-la, a torná-la um pouco mais viável, enfim. E resolvemos fazer painéis ao vivo, contatando pessoas que pudessem ter as suas histórias de despertar. O que é uma história de despertar? É quando nós, né? Todos nós, e você que está ouvindo talvez possa ter essa história, ou provavelmente tenha a sua história. É o seu momento, aquele momento em que você dá uma virada numa crença, você dá uma virada numa maneira de ser, maneira de pensar, e faz você alguém melhor, né? Na qual você supera uma dificuldade pela fé, supera a dificuldade pelo amor, supera através da dor, naturalmente. Então, nós gravamos essas histórias em painéis ao vivo, quer dizer, a pessoa senta no banquinho com plateia e ela, ao invés de estar no estúdio, ela está lá contando a sua história através de uma curadoria, na qual eu sou um dos curadores, para a pessoa poder entender bem a sua história, o seu despertar, os seus momentos. E aí ele constrói essa história contada aí em 10, 12, 15 minutos de duração no máximo. E o Cauê, ele teve uma separação
e ele conta isso, está em vídeo, a história dele, que ajudou ele a despertar até para o Awaken também, porque ele não estava contente com a separação na época, claro, né? Tem uma dor. E aí ele tentou procurar na internet coisas que pudessem acalentá-lo em termos de vídeos, né? De informações a esse respeito, de histórias de pessoas que pudessem ter passado coisas semelhantes. E ele basicamente não encontrou. Não é que não tem, mas ele não encontrou algo que pudesse aquecer mais seu coração. E aí então, através da inspiração também do TED Talks, são histórias de conhecimento, né, de informação, já mundialmente conhecido, histórias contadas também até 15 minutos aproximadamente de duração, mas não sobre a história despertar da pessoa. Raramente isso acontece. E essa foi a sacada dele, a inspiração, de fazer, contatando pessoas que tivessem esses momentos para poder contar a história. Isso seria um alento, né? Uma esperança de aproximar as pessoas uma das outras, onde elas poderiam perceber de que todos nós passamos as nossas dificuldades. O grande lance, o grande momento, a grande importância é nós aprendermos com ela e a superarmos. Então isso gera uma grande esperança na pessoa e em todos aqueles que possam ouvir histórias inspiradoras. E depois disso, depois de 100 histórias, 18 painéis realizados, não somente no estado de São Paulo, mas também no Paraná e no Rio de Janeiro, e estão no YouTube para todos poderem ver, ou no nosso site, awakentalks.com, resolvemos escolher 20 desses 100 que contaram as histórias para o primeiro livro, Histórias de Despertar, né, do Awaken Talks. Então, quem compra esse livro vai ver 20 dessas histórias contadas. Histórias dos mais variadas tipos, né? Dá para se identificar em alguma delas, se inspirar em outras, indicar histórias para outras pessoas. Então, quando um pai supera a perda de um filho, quando alguém supera uma depressão ou uma tentativa de suicídio, e quando alguém encontra o seu amor e isso faz mudar a toda uma trajetória de vida, quando alguém no voluntariado, super jovem, com 17 anos, se inspira, né, numa criança que, depois de meses e meses trabalhando com ela, ela dá o primeiro choro, né? E se inspira e diz, eu vou a partir daí adotar crianças na minha vida, e adota. Enfim, as histórias são inúmeras, né? Inúmeras, inúmeras. Neste livro, que é a primeira volume, digamos assim, tem 20 histórias. Onde é que consegue esse livro? No site do Awaken. Awaken é AWAKEN, awakentalks.com. E lá você pode ver histórias e pode comprar o livro, inclusive em PDF. Então, nós somos, através do Cauê, dessa iniciativa que lidera o Awaken Talks, ele também nos inspira para a gente seguir nessa trajetória da esperança, né, do ser humano. A gente não tem muitas inspirações fáceis de se encontrar por aí. E precisamos cada vez mais ter essas histórias das pessoas que nos dê a esperança de que somos seres humanos sociáveis, amáveis, apesar de termos todos os nossos defeitos. Então é isso. awakentalks.com, acessem, vejam as histórias, sintam e sejam pessoas esperançosas, a começar por nós, né? A gente quer mudar o mundo, como diz o Gandhi, que a mudança começa em nós. E se você tem uma vontade de contar a sua história, o seu despertar, entre em contato conosco também no site
Awaken.